Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, mudamos de assunto então, né? No último vídeo, nas últimas atividades, a gente terminou a espectroscopia de infravermelho. Agora vamos para uma outra técnica espectroscópica, que está lá dentro da caixinha da espectroscopia, que é a técnica de RMN, mais comumente conhecida como ressonância magnética nuclear, certo? Bom, essa é, na minha opinião, a técnica mais difícil de todas para ensinar e também para aprender, né? Ela é muito complicada, por isso que eu coloquei esse pensamento do dia, né? Nós começamos confusos e terminamos confusos num nível mais elevado. É mais ou menos o que vai acontecer depois que vocês tiverem a técnica de RMN comigo, né? É uma técnica bem complicadinha de entender. Por que eu acho de todas a técnica mais difícil de explicar e de entender? Porque ela é extremamente abstrata, né? É muito difícil fazer analogias. Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar por meio de exemplos concretos. Talvez eu escorregue no tomate, né? E talvez eu faça alguma analogia que não seja tão boa, mas enfim, né? Eu vou tentar trazer concretude para a explicação, para que você consiga entender minimamente essa técnica que é tão abstrata e tão complexa no seu entendimento, tá? Mas é bonita. Para a gente conseguir entender adequadamente RMN, né, a gente teria que ter uma base muito consistente de físico-química, né? O que normalmente não acontece, né? E não tem como eu reparar isso aqui no curso de analítica, né? Então, por isso que acaba sendo tão complicado. Mas vamos lá, vamos trabalhar e eu espero que ao final do curso você consiga interpretar minimamente os espectros, principalmente aqueles mais simples de ressonância magnética nuclear, tá? O objetivo da nossa aula é compreender o princípio do método, né? Um segundo objetivo é interpretar os espectros de RMN, principalmente os mais simples, e por último compreender a parte de instrumentação, tá? Então nós temos 3 objetivos principais. Lembrando que existem vários tipos de ressonância magnética nuclear, né? Vários tipos de RMN. Existe RMN clássico, né? Que a gente chama de RMN de hidrogênio, né? Existem RMN também para outros átomos, né? Para carbono, enfim. O tipo de discurso que a gente vai trabalhar aqui é referente ao RMN de hidrogênio, tá? Ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Tudo bem? Muito bom. Qual vai ser o nosso caminho, então? Primeiramente a gente vai fazer uma definição de RMN, vamos falar um pouquinho do princípio do método e de conceitos importantes, né? Então, quais são os conceitos importantes principais que a gente vai trabalhar? Vamos retomar o conceito, vamos tentar entender o que é o conceito de precessão, vamos falar um pouquinho da equação de Larmor, né? Vamos falar um pouquinho da equação do campo efetivo, falar um pouquinho de blindagem, número de sinais, número de ambientes químicos, deslocamento químico, na equação de Larmor, a escala do espectro, desdobramento do sinal, intensidade dos sinais. Depois que a gente terminar o item 3, aí sim eu espero que vai demorar bastante, né? Para a gente trabalhar esses 3 itens aqui vai demorar um bom número de aulas, mas eu espero que ao final do item 3 você consiga entender perfeitamente, muito claramente, qual que é o princípio do método que está por trás do funcionamento de um equipamento de RMN, né? E que você
consiga compreender perfeitamente cada um desses conceitos, né? Sabendo tudo isso até o item 3, aí sim a gente vai estar preparado, né? A gente já vai estar entendendo como é que são gerados os espectros de RMN. Como é que o equipamento bombardeia a amostra com radiação eletromagnética, né? Essa amostra gera uma resposta para esse equipamento e como é que esse equipamento gera os espectros, né? Então, chegando aqui no final do item 3, a gente vai entender isso. A gente vai entender o princípio do método, a gente vai entender uma série de conceitos importantes, a gente vai entender o princípio de funcionamento da técnica, como é que o equipamento bombardeia a amostra, como é que a amostra responde ao equipamento e como é que são gerados os espectros. Feito isso até o item 3, aí sim, num quarto momento, a gente vai brincar de interpretar espectros de RMN, principalmente os espectros mais simples, tá? A gente não vai aprofundar tanto assim na matéria de RMN. Algumas coisas, alguns conceitos, o tio vai simplificar um bocado por uma questão de tempo, inclusive. Feito isso, num quinto momento, a gente vai brincar de identificar substâncias usando a interpretação casada, né? Usando espectros de infravermelho, de RMN e de massa. Você deve estar falando, professor, mas a gente não aprendeu massa ainda, não tem problema. Já vai dar para olhar para o espectro de massa e a partir dele você conseguir determinar lá a fórmula molecular, tá? Mas eu não sei se esse quinto item a gente vai fazer aqui depois do quarto ou aqui no final. A gente decide isso à medida que o curso vai avançando. No sexto momento a gente vai falar sobre os principais tipos de RMN, tá? O equipamento de ressonância magnética nuclear não trabalha só com hidrogênio, trabalha com outros átomos, né? Depois a gente vai falar sobre os principais tipos de equipamento de RMN de hidrogênio, tá? Vamos trazer um pouquinho no detalhe a parte de instrumentação, como é que é um instrumento no detalhe, falar um pouquinho da aplicação e exercícios o tempo todo vai estar acontecendo. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá para o item 1. Definição de espectroscopia de RMN. A espectroscopia de RMN é uma técnica analítica pela qual um núcleo absorve, ou seja, entra em ressonância, né? Absorve a radiação eletromagnética, ou seja, ondas de rádio, que nesse caso são ondas de rádio, em uma frequência específica, na presença de um forte campo magnético. Ao absorver a energia, logo em seguida a espécie química emite essa energia que gera um sinal e um registro, né, sob a forma de um espectro que fornece pistas acerca da estrutura molecular, né? Então, se a gente pudesse fazer uma definição por meio de um textinho ou uma frase, o que seria a técnica de RMN, seria algo parecido com isso daqui, para você entender por que chama RMN, né? Então, o fenômeno que vai estar ocorrendo, né, é lá dentro do núcleo, tá? O fenômeno vai estar ocorrendo com o próton, ok? Muito bem, então vamos aqui para o princípio do método e na medida que a gente vai falando a respeito do princípio do método, a gente também já vai entrando nos conceitos importantes. Vamos fazer o item 2 e o item 3 mais ou menos juntos, tá? Então vamos lá, princípio do método. A primeira coisa interessante de trazer aqui para a nossa discussão é a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes. Se a gente entrar diretamente no princípio do método, sem trazer alguns conceitos importantes primeiro, a gente não vai entender nada. Então, o primeiro conceito importante da gente entender é o conceito de precessão. Vocês conhecem a palavra precessão? Eu acho que é assim que escreve, com C e 2 S,
tá? Mas vamos relembrar aqui o que é precessão. Bom, se estivéssemos na aula presencial, a gente ia para o corredor e eu traria para nossa aula um peão e colocaria um aluno, um amiguinho, um aluno, um de vocês, para tentar rodar o peão, né? Todo mundo aqui em algum momento da vida já deve ter brincado de peão, né? De rodar o peão com a cordinha lá e ele fica rotacionando, né? Então, e aí em cima desse movimento do peão, eu ia mostrar para vocês o movimento de precessão, né? Quando você olha para um peão, tá aqui o peão, tá? Você percebe que ele rotaciona, que é o movimento. O que é o movimento de rotação? É aquele movimento em torno do próprio eixo. Mas além desse movimento clássico de rotação, ó, que é assim, ele também faz um movimento de precessão, que é esse movimento aqui, ó. Então ele rotaciona e ao mesmo tempo ele precessa. Esse é o movimento de precessão. Vulgo movimento de bonecão de Olinda. Manja, quando você vai para Olinda, carnaval lá de Olinda tem o bonecão, né? Então ele roda assim e aí ele também roda assim, né? Ó, ele fica lá fazendo assim, ó. Isso aqui é precessão, gente, tá? E aí é muito legal você perceber o seguinte, né? A frequência de rotação do peão, ela é gigantesca. Ele rotaciona em torno do próprio eixo numa frequência gigantesca. Quanto, professor? Não sei, teria que contar, não sei. Não dá nem para contar no olho, né? Mas a frequência de precessão, ela costuma ser bem baixinha, né? Então, sei lá, se ele rotaciona 10 vezes por segundo em torno do próprio eixo, a precessão do peão, ó, você percebe que é um movimento lento, ó, demora alguns segundos para ele rotacionar, para ele dar uma volta em torno do próprio eixo. Então, isso é muito legal de observar pelo seguinte: o movimento de precessão está associado, né? Está de alguma maneira associada à baixa frequência. E, consequentemente, à baixa energia, né? Por que eu estou falando isso? Porque um movimento parecido existe, por exemplo, com o próton. Então, quando eu pego um núcleo e olho ele por dentro, pode ter prótons e nêutrons, ou pode ter só próton, né? Enfim, mas se eu pego aqui a carguinha do próton, né, a partícula de próton, ela tem um movimento de rotação, que é o movimento em torno do próprio eixo, e ela tem também um movimento de precessão, né? Ela faz esse movimento de precessão, que tem uma determinada frequência. Essa frequência alta? Não, ela também é baixa, ela costuma ser bem menor do que a de rotação, né? Só para vocês terem uma ideia, o planeta Terra, ele também precessa, né? Ele também é uma bolinha, né? Ele também é uma partícula redonda, né? Ele também é redondo, assim como o próton, né? Assemelhado a uma bola, uma esfera. Mas, além do movimento, daquele famoso movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, e um movimento de rotação, que é o movimento em torno do próprio eixo, o planeta Terra também precessa. Só que a frequência de precessão dele, ela é muito baixa, né? Então, a rotação do planeta Terra é o quê? É uma volta em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Essa é a frequência de rotação do planeta Terra. Um giro a cada 24 horas. A translação, que é o movimento em torno do próprio Sol, né, em torno do Sol, ela demora 365 dias e 6 horas. O movimento de precessão da Terra, que é esse movimento aqui, ó, a frequência dele, ele vai dar uma volta a cada 26 mil anos, né? Então, ó, também é um movimento associado a uma baixa frequência, né? Então, você vai ter um giro a cada 26 mil anos. Um giro de precessão a cada 26 mil anos, tá? Por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, isso está associado
com o tipo de radiação eletromagnética que o núcleo vai absorver, que o núcleo, que no caso o próton vai absorver, né? Quando você pega lá o espectro eletromagnético, você tem lá desde as ondas de rádio, né? Depois de rádio tem micro-ondas, depois infravermelho, depois a faixa do visível, depois ultravioleta, depois raio-x, depois radiação gama, né? Tudo bem? Então as ondas de rádio são as menos energéticas, são as ondas grandes, né? À medida que eu vou avançando no espectro daqui para cá, né? Essa onda vai diminuindo de tamanho e vai ficando mais energética. Então olha só que legal. O fenômeno da ressonância magnética nuclear é um fenômeno de baixa frequência, porque o movimento que está envolvido no próton é um movimento de precessão, que é esse movimento aqui. Enquanto ele rotaciona muito em torno do próprio eixo, a precessão ela é com uma frequência muito menor, né? Então, ondas eletromagnéticas de baixa frequência, né, são as ondas de rádio, tá? Elas são grandes e pouco energéticas e com baixíssima frequência, tá? Tô aqui tentando só justificar para você e mostrar para você como a ressonância magnética nuclear é uma técnica espectroscópica, e a espectroscopia é o ramo da ciência que trabalha com a interação entre matéria e energia, né? Então, nós vimos lá cada técnica de análise, cada tipo de equipamento trabalha com um tipo de onda eletromagnética e essa onda interagindo com a matéria, com determinados aspectos da matéria, né? Então, às vezes a onda bombardeia o elétron salta, né? Depois ele volta. Então, transições eletrônicas são comuns de ocorrerem com técnicas analíticas que usam essa faixa do comprimento do visível e do ultravioleta, né? Infravermelho é a vibração molecular, né? Então, você tem lá a molécula vibrando, né? Absorve um comprimento de onda e ela vibra num comprimento, existe amplitude do movimento e assim ocorre a absorção da energia. Aqui, meus amores, qual que é o tipo de interação da onda eletromagnética com a matéria? O tipo de interação é por meio da precessão do próton. Então o próton está aqui, ó, ele está rotacionando em torno do próprio eixo e ele também está precessando. Só que essa precessão ela é numa frequência muito baixa, né? Então, o que acontece? Ele vai absorver essa onda eletromagnética e vai mudar de lado. Depois a gente vai ver isso até com uma animação, né? Ele vai se desalinhar com o campo magnético que a gente aplica, né? E aí quando ele volta, ele emite essa onda de novo. E aí essa onda tem lá do outro lado um olho, né? Um olho, que é o detector, que vai enxergar a intensidade dessa onda e tudo mais. Assim como nas outras técnicas espectroscópicas nós tínhamos o detector, aqui também tem, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é o movimento de precessão? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai entender, vai aplicar isso para você entender o princípio do método. Um outro aspecto importante que eu queria mostrar para vocês e que vai ser muito útil daqui a pouco é a equação de Larmor, tá? Então tá aqui, ó, vamos anotar, anotem essas equações. Tá aqui, ó, W, é um W meio estilosinho. O que é esse W? É a frequência que a gente pode chamar frequência de precessão,
que é dado em megahertz, normalmente, tá? W é igual a essa letra toda estilosa aqui, que eu não sei o nome dela, que eu vou chamar de constante, que na verdade é uma constante, né? Que tem um nome. Ela chama-se razão giromagnética. Anota a fórmula aí. E ela é específica, essa constante chamada de razão giromagnética, ela é específica para cada próton de cada elemento químico. Então o hidrogênio tem uma constante que é só dele, né? O carbono tem uma outra constante giromagnética que é só dele também, né? E o que essa constante mostra para a gente? Ela mostra o quanto, anotem aí, o próton é sensível ao campo magnético. E ela é única para cada elemento químico. Então, como a gente vai trabalhar com ressonância magnética nuclear só para o hidrogênio, a gente só vai usar essa letra estilosa aqui para o hidrogênio, né? Existe essa constante para o hidrogênio, que é igual a 42,5 MHz por Tesla. Então anotem isso daqui, ó. O valor para essa constante de razão giromagnética para o hidrogênio é 42,5 MHz por Tesla, tá? Vezes, continuando aqui a equação. Aqui, ó, esse B0 eu vou chamar de campo magnético. Campo magnético que está em jogo ali na situação, tá? Então tá aqui a equação de Larmor, gente. Anotem essa equação. Ela é uma equação bastante intuitiva, gente. Vamos tentar deduzir ela para vocês de modo que você entenda o significado desses números, dessas constantes e tudo mais. Olha só, a precessão, né, o movimento de precessão, ele está diretamente ligado com o campo magnético. O campo magnético ele alinha essa precessão, né? Nós vamos ver daqui a pouco, no princípio do método, como é que ele faz isso. O campo magnético atua como se fosse uma força alinhando essa precessão, né? E o que me diz essa fórmula, que é essa equação de Larmor? Ele me diz o seguinte, que para cada 1 Tesla de campo magnético que eu aplico, eu tenho uma frequência de 42,5 MHz de precessão. Então, todo átomo de hidrogênio, né, que tem lá dentro dele, no seu núcleo, um próton precessando, né, quando eu tenho 1 Tesla de campo magnético efetivo, 1 Tesla, ele precessa nessa frequência de 42,5 MHz. Agora, se o meu campo magnético efetivo for de 2 Teslas, a frequência dobra, né? Então, se eu tenho, ó, e aí é bem legal, né? Ó, vamos colocar a unidade de medida. A unidade de medida aqui para o Bzinho é T, de Tesla, que é a unidade de medida para campo magnético. E a unidade de medida aqui é megahertz por Tesla. Tá, ó. No caso, a gente só vai usar o 42,5 MHz por Tesla. E aí, quando a gente faz a brincadeira, né? Esse W aqui é igual a megahertz por Tesla vezes Tesla. Né? Fazendo análise dimensional, corta,
me sai o resultado em megahertz, em frequência. Aqui, ó, megahertz. Tá? Mas vamos aqui para o significado químico, né? Para o significado físico, aliás, desse 42,5. Olhando para essa fórmula aqui, ó, então o que ele está me dizendo, essa constante? Está me dizendo que se eu pegar o próton dentro do átomo de hidrogênio, né, ele vai precessar nessa frequência de 42,5 quando o campo é de 1 Tesla. Quando eu dobro o campo magnético, né, dobra a frequência de precessão. E isso é muito intuitivo de você perceber, né? Olha lá, ó. Então, o campo magnético, ó, se eu deixo frouxo aqui o movimento de precessão, ele faz assim, ó. Se eu tenho uma força alinhando essa cabeça que está aqui, ó, do bonecão de Olinda, né, ó, se eu tenho uma precessão onde não tem um campo magnético que alinhe isso e que puxe isso para o centro, assim, ó, né, a minha frequência fica bamba, né? Quando eu tenho um campo magnético forte alinhando isso daqui, ó, eu tenho a tendência desse negócio que precessava numa frequência bem baixa, fazer assim, ó, né? Precessar alinhado num campo magnético bem firme, tá? Então, isso é bem intuitivo de entender essa fórmula, né? Quanto maior o campo magnético que eu aplico, maior é a frequência de precessão. Porque a precessão, ao invés dela ocorrer assim, ó, ela ocorre assim, ó. É difícil de explicar isso, né? É difícil, mas vamos lá. Né? Então, ao invés da precessão ocorrer assim, ó, quando o campo magnético é baixo, ela passa a ocorrer assim, ó. Aumenta a frequência, ó. Tudo bem? Muito bom, gente. Está dando 27 minutos. A gente está só colocando algumas coisas aqui para começar a brincadeira, né? Nem começamos ainda, tudo bem? Então eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.